Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Vamos agora abordar o pré-olímpico de futebol aqui na América do Sul, né? Que vai começar essa semana, classificando duas equipes para a Olimpíada de Tóquio 2020, né? Um torneio dificílimo, só duas vagas, 10 países disputando, né? Antes da gente começar a falar do torneio em si, dos grupos, dos elencos, dos destaques, como a gente sempre faz, vamos fazer um balanço aqui histórico para a gente posicionar as forças, né, e trazer um pouco da bagagem, né. Bom, com relação a títulos em pré-olímpico, o Brasil lidera com 7 títulos, seguidos da Argentina com 4 e o Paraguai tem 1, né. Só esses três países conseguiram títulos de pré-olímpico. Lembrando que para ir para a Olimpíada não precisa do título, né? Normalmente são duas vagas, né? Bom, já na parte de, se a gente abrir o leque aqui para classificação, quer dizer, quem conseguiu efetivamente classificar para as Olimpíadas, o ranking está dessa forma. O Brasil conseguiu em 9 oportunidades, a Argentina em 6 vezes, depois vem a Colômbia com 4, o Chile e o Paraguai com 2 vezes e o Peru e o Uruguai com 1, né? Por consequência, a gente percebe que 3 países nunca foram à Olimpíada, né? Que são a Venezuela, o Equador, né, e a Bolívia. Tá? Então, dado essa situação histórica, vamos agora partir para o torneio desse ano, de 2020, que será realizado na Colômbia. Né? Isso é muito importante porque o país sede, quando é um país que tem chance de disputar isso, pode fazer a diferença. Né? A Colômbia tem divisão de base, já foi 4 vezes a Olimpíada, como eu falei, enfim. Vamos ver. Então vamos lá, são dois grupos de 5 equipes, né? Dois grupos com 5 países, de maneira que classificam os dois primeiros, né, para o quadrangular final, e o quadrangular final vão ser duas vagas para Tóquio 2020. Tá? Vamos começar pelo grupo A. Né? O grupo A ele tem a Colômbia, dona da casa, né? A gente pode destacar aqui como jogadores de nome, jogadores que têm bagagem dentro da Colômbia, o Angulo, que é do Palmeiras, o Balanta, que é do Tijuana, e o Benedetti, que é do América do México. São os três grandes jogadores que já jogaram inclusive em cima, o Balanta e o Benedetti jogaram já em cima na seleção profissional da Colômbia. O segundo país desse grupo A é o Chile, né? O Chile tem como destaques jogadores já mais rodados, o Arauz do Corinthians, o Morales e o Suazo, os dois do Colo-Colo, e o Alarcón do O'Higgins, são os destaques chilenos. Depois temos a Venezuela, né? O destaque da Venezuela é o Hurtado, que joga no Boca Juniors. O Equador tem como destaques o Poroso, que é do Santos, o Cifuentes, que é da Universidade Católica do Equador, e o Campana, que é do Barcelona de Guayaquil. E por fim a Argentina, que é uma potência. Os destaques dos argentinos é o Gaixe, do São Lourenço, um artilheiro, um grande jogador. O McAllister, que é bem rodado, já jogador do Boca Juniors. E o Zaracho, que é do Racing de Avellaneda. Bom, então assim, nesse cenário, o grupo A, a gente pode apontar assim como favoritos. A Colômbia joga em casa e a Argentina pela tradição e pelo elenco que tem, os jogadores que tem. Teoricamente são os dois que passam. O Chile pode surpreender, né? O Chile é uma equipe que de repente pode sonhar com essa vaga, né? Venezuela e Equador, apesar da Venezuela vir nas divisões de base tendo feito boas campanhas no Mundial Sub-17, Sub-20, e o Equador também teve algumas boas participações em torneios de base dos últimos anos, não acredito. Né? Eu estou apostando numa classificação da Argentina e da Colômbia, né? E o Chile podendo sonhar. No grupo B, a gente tem o Brasil, né? Depois vou falar sobre o elenco brasileiro. O Paraguai é o time que tem mais jogadores rodados e com experiência no time de cima, na seleção principal. Eles têm o Morel do Guarani, o Dias do Cerro Porteño, o Medina do New York City, o Vila Sante também do Cerro Porteño, o Salcedo do Huracan, o Franco do Libertad, o Paredes, que é um grande jogador do Portland Timbers, e o Arzamendi também do Cerro Porteño. O Paraguai é um time experiente, um time perigoso. A Bolívia
vem com os destaques o Cordano, goleiro no Blooming, o Carrasco também do Blooming, o Garcia do Oriente Petroleiro, o Vidia Royal do Jorge Wilstermann, o Miranda também do Jorge Wilstermann e o Fernandes do Bolívar. O Uruguai tem os destaques o Gomes, que é do Defensor, e o Valer, que é do Plaza Colônia. Tá? E por fim o Peru, que tem dois jogadores com mais destaques, o Lopes, que é do San José Earthquakes, e o Pretel, que é do Sporting Cristal. Tá? Esse grupo B, antes de eu falar das colocações, das chances dos países no grupo B, vamos falar dos nossos jogadores brasileiros, do elenco dos jogadores brasileiros, né? Convocações e os times, enfim. Bom, a gente tem como o goleiro, a gente tem o Ivan da Ponte Preta, o Cleiton do Atlético Mineiro e o Felipe do Grêmio. São os 3 goleiros. Defensores, temos o Guga do Atlético Mineiro, um jogador que já joga em cima, o Alce do São Paulo, já é um jogador do profissional, o Robson Bambu do Atlético Paranaense, também é um jogador com experiência em cima, o Caio Henrique do Fluminense, jogou o brasileiro inteiro, né? O Nino também do Fluminense, também jogou o campeonato inteiro, o Bruno Fux do Internacional, jogou também o brasileiro em cima. Temos o Iago do Augsburg, da Alemanha, o Dodô do Shakhtar Donetsk, que estava emprestado até para o Cruzeiro. Né? Meio-campistas, temos o Bruno Guimarães, um excelente jogador, grande destaque do Atlético Paranaense, é um dos jogadores mais experientes desse nosso elenco. Né? Tem o Matheus Henrique também do Grêmio, esse já jogou inclusive seleção brasileira como titular, também um jogador muito rodado, uma aposta grande. Tem o Maicon do Shakhtar Donetsk, tem o Igor Gomes do São Paulo, jogou bem o brasileiro também, o Renier, um grande destaque do Flamengo no brasileiro, na Libertadores, né? E os atacantes, né? Os atacantes tem o Yuri Alberto do Santos, o Bruno Tabata do Portimonense, o PP do Grêmio, também um jogador muito interessante, fez um excelente campeonato brasileiro. O Antony do São Paulo jogou o campeonato inteiro, destaque da Copinha do ano passado. O Pedrinho dos Corinthians, que é um jogador já joga em cima há pelo menos uns 3 anos. O Matheus Cunha, que é do RB Leipzig, do Red Bull. E o Paulinho, que é do Bayer Leverkusen, um jogador que foi feito no Vasco, já foi vendido há alguns anos e está lá no futebol alemão. Então o elenco brasileiro jogadores com alta qualidade em que a gente tem condições de exigir uma classificação para a Olimpíada. Nesse grupo B, eu acho que o Brasil é realmente um franco favorito com o elenco que tem, não há como a gente fugir dessa realidade. A segunda vaga eu acho que vai ser disputada entre Paraguai e Uruguai. O Paraguai tem mais rodagem, como eu disse, um elenco mais forte, jogadores mais experientes, com mais cancha de jogar jogos pesados. O Uruguai está meio numa transição, né? A Bolívia eu não acredito. E o Peru, no máximo, pode sonhar. Então, assim, eu estou apostando num pré-olímpico, um quadrangular final de Colômbia, Argentina, Brasil e Paraguai. E aí o bicho vai pegar, vão ser só 2 vagas e tudo pode acontecer. É isso aí, galera. Deixem seus comentários, suas opiniões, suas avaliações, o que vocês acham. O Brasil vai a Tóquio 2020 ou não vai? Até a próxima, galera.